Amigos e amigas da Nova TV, todas as cidades praticamente, principalmente aquelas maiores, têm um clube chamado Country Club. E a nossa cidade não poderia ser diferente, também tem não um clube, mas sim o melhor clube da região. Sabemos do tamanho, da complexidade, da qualidade dos serviços prestados e a diversão e todos os outros ingredientes que são responsáveis por uma vida de qualidade, meio ambiente e assim sucessivamente. Para administrar um local tão grande que chega a ser um bairro, até determinados locais com certeza, pela quantidade de eventos, de atitudes, chega a beirar uma cidade, é importante que se tenha um homem competente, mulheres competentes, uma equipe que trabalhe em função da administração comprometida com entretenimento, comprometida com a área social, comprometida com a área do meio ambiente, comprometida com a cidade de Nova Friburgo. E como estamos vivendo momentos difíceis, esse administrador, essa equipe tem que ser escolhida de uma forma que seja uma pessoa criativa, uma pessoa abnegada e uma pessoa que traga resultados para que possa continuar trazendo a boa convivência nesse importante pedaço do solo do meu, do seu, do nosso município. E nosso entrevistado de hoje é uma pessoa especial. Ele consegue aliar a competência, a simpatia e principalmente a sua capacidade de realização em função de se manter esta importante e conceituada instituição no nosso município, que é o Nova Friburgo Country Club. Junto conosco, ele que foi juiz, advogado e que conhece praticamente a todos em nossa cidade, nosso amigo Batista. Batista, é um prazer em tê-lo na tela da Nova TV. Obrigado, Marcos, pelas suas palavras. Se você considera especial dedicar-se de corpo e alma com todos os seus atributos e com todas as suas qualidades, mas também com todos os seus defeitos, eu aceito você dizer que eu sou especial. Que, na realidade, eu me dedico aqui de corpo e alma com sacrifício, não meu, que eu faço isso com muita satisfação, porque estou me dedicando ao meu patrimônio e ao patrimônio de 600 e poucos sócios, mas com sacrifícios da minha presença em casa e da minha presença junto à esposa, filhos e netos. Mas eles também, graças a Deus, estão imbuídos dessa convicção de que esse trabalho é importante porque é um trabalho para uma coletividade. Quando se fala em 600 e poucos sócios, há uma noção óbvia do desdobramento. Tem os dependentes. Esse número com relação aos sócios, chega mais ou menos a que número? Incluindo sócios, dependentes, talvez chegue a uma média aí de 2.500 pessoas, mais ou menos, né? Aí tem os convites. Ainda pode haver os convidados, que cada sócio tem o direito a retirar convites para ingresso de convidados nas partes mais íntimas do clube, como por exemplo do parque aquático, piscina, sauna, já que para todo parque a entrada é franca e total e livre, sem nenhuma restrição. Falando dessa questão da entrada franca, teve um determinado momento em que houve um conflito com relação a essa questão. Como está hoje a visitação no parque do Nova Friburgo Country Club? Eu acredito que tenho certeza que foi um mal-entendido. O clube nunca privatizou a entrada aqui. Nos seus 56 anos de existência, o clube sempre permitiu a entrada de turistas e friburguenses livremente no seu parque. Ele não permite a entrada nas partes mais restritas, como eu acabei de dizer, no parque aquático, mas todos os outros espaços do clube estão livremente abertos. O que aconteceu foi que há 3 anos atrás, um senhor de idade
caiu aqui dentro do parque, quando aqui estava andando, e foi socorrido como indigente, porque ele não tinha nenhuma identificação. Com isso, a administração do country resolveu que todos deveriam portar um crachá para poder entrar no clube. E criamos então esse crachá, que dá despesa, custa R$25, acho, hoje, atualmente, né? Porque é plástico e é filme, porque nós tiramos uma foto. E a segurança. Visando a segurança e o conforto desses visitantes, todos agora, para entrar aqui dentro, tem que portar um crachá onde consta o nome dele, o nome de uma pessoa para contato e o telefone dessa pessoa para contato. Com isso, o atendimento, o socorro imediato, o conforto deles está garantido. Então, com isso, criou-se um boato na cidade de que o clube não ia mais permitir a entrada de pessoas. Quero deixar bem claro que, se o clube quiser, impede a entrada, porque é um clube particular, é uma propriedade particular. Ninguém está obrigado a deixar as pessoas indistintamente entrarem em sua casa. Então o clube é particular, é o clube que varre, é o clube que recolhe as folhas, é o clube que é acionado na justiça quando um bambu caiu na cabeça de uma senhora e o clube teve que pagar R$10.000 de indenização. Poxa. Uma propriedade particular de quem se exige, não sabe, a população não sabe disso. Agora, o clube procura se manter simpático, como é há 56 anos, com toda a população e com os turistas, portanto, é um fator de turismo, de propagação do turismo na cidade, receber as pessoas aqui nesse cartão postal, não é, Marcos? Que bom. Um verdadeiro cartão postal. Tanto é cartão postal que as entidades privadas estranhas ao clube usam as imagens do clube em propagandas suas. Eu já vi não é isso? Lagos, Garça, e paga alguma coisa não de paga royalties? nada, absolutamente nada ao clube. No entanto, é o clube que aos sábados e domingos paga hora extra a alguns de seus empregados para vir varrer as alamedas. Entendi. Existe duas ações agora em curso, promovidas pelo Ministério Público Estadual contra o clube, cobrando fortunas inimagináveis do clube, que levarão o clube à falência, se o clube for condenado nisso, arguindo que a alameda aqui do clube é pública. Não pode. Mas a prefeitura não varre o clube, a prefeitura não coloca segurança aqui dentro do clube. O OTRAN não entra no clube para gerir o trânsito aqui dentro, que às vezes é problemático, porque alguns usuários, até sócios, não respeitam a velocidade limite que deve ter aqui dentro. Tem As quebra-mola crianças, e tudo. tivemos que botar alguns quebra-molas, porque temos receio de ver uma criança atropelada e morta aqui dentro. E a prefeitura não paga a nossa luz. Nós temos 3 contas de luz junto à Energisa, que atinge perto de R$30.000 por mês. A prefeitura não paga nada aqui dentro. Logo, como é que é público? Absolutamente não é público. Estamos defendendo os nossos interesses na justiça contra o ilustre Ministério Público, um indispensável poder da nação, poder constitucional, mas que nessa ação a nossa obrigação é nos defender e esperamos com segurança, com convicção das nossas teses de que deveremos sair vitoriosos nessa ação. Doutor, o senhor falou que há 56 anos atrás foi fundado o Nova Friburgo Country Club. Eu queria que o senhor explicitasse para a gente, para ficar mais claro, principalmente para aquele cidadão, para aquela cidadã que desconhece a história do clube, saber como foi a junção dessas pessoas, como surgiu essa ideia de se formar um clube no centro da cidade, onde a gente sabe que tem reserva ambiental, onde a gente sabe que tem os lagos e assim sucessivamente. Como é que surgiu essa ideia há 56 anos atrás? Marcos, se você me permite, eu vou começar com o Barão de Nova Friburgo. Esse é o cara?
Esse era o cara que foi o proprietário não só de toda essa montanha aqui, do Cônego todinha, né? Mas também proprietário de 27 fazendas no norte fluminense. Poxa. Uma delas, a do Gavião, outra delas, a Fazenda São Clemente, tudo lá para o lado de Cantagalo, que ele era um dos maiores produtores de café e exportadores de café do Brasil naquela época. Um dos homens mais ricos do Brasil na época. Ele devia ter ganho na época das capitanias hereditárias, algo nesse sentido? Não. Ele veio em 1800 e pouco de Portugal para o Rio de Janeiro para trabalhar como estafeta, como limpador, faxineiro, numa empresa na Travessa do Ouvidor, no Rio de Janeiro, do tio dele. E ali ele que dormia no porão da loja do tio dele, tornou-se aos pouquinhos, veio para aqui, para as plagas do Morro Queimado, de Nova Friburgo, e tornou-se um dos homens mais ricos, construindo com muitas coisas. Ele tinha uma empresa na rua Teófilo Otoni, no centro do Rio de Janeiro, ao lado da Candelária, da igreja da Candelária, Friburgo e Filhos, que importava escravos. Naquela época era legal essa importação, esse comércio de escravos, e vendia café para o mundo, e exportava café para o mundo inteiro. Tanto isso é verdade que ele compareceu a várias feiras agrícolas da Europa, e nós aqui no nosso chalé temos livros, e todos em francês, dessas feiras a que ele compareceu. Bacana. O barão, então, que morava na Praça Getúlio Vargas, naquele prédio que foi da Câmara, né? Sim. E que hoje é da Secretaria de Cultura lá, morava lá. Ele construiu aqui esse chalé com um arquiteto austríaco e com o Glasiou, que fez os parques, construiu para o fim de semana dele. Que beleza. Quando ele construiu a estrada de ferro que ia até Campos, né? E que o Dom Pedro II veio aqui inaugurá-la, e para isso participou de um banquete aqui no nosso clube, que beleza, no chalé daquela época, né? Ele construiu esse chalé, repito, para os seus fins de semana. Quando ele construiu a estrada de ferro, ele colocou uma linha, um trilho, até aqui. Ele via num reboquezinho puxado a burro, né? Até aqui. Era o fim de semana dele. O filho dele, que é o segundo barão de Nova Friburgo, ou conde de São Clemente também, construiu o sanatório naval, que era o pavilhão de caça dele. Poxa. Muito bem. Esse homem depois morreu, foi passando para os descendentes, até que Eduardo Guinle, pai de César Guinle, veio e comprou toda essa montanha aqui. E depois que Eduardo Guinle, é uma linha da família Guinle, né? Não é a mesma de Teresópolis, é outra linha, né? Aqui, mas a família Guinle vem da época da hereditária, não vem? Ah, isso eu não sei dizer. Eu confesso, não sei. Acho que foi dada para a família Guinle. Não mas sei, entendi. isso eu não sei. Agora, outra coisa, em Petrópolis também tem Guinle, mas é outra linha. E tem o Glasiou, que fez também alguns jardins lá nos palácios. Em Petrópolis, não. O Glasiou fez a Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Por quê? Porque Dom Pedro II trouxe o Auguste-Marie François Glasiou, paisagista francês, e nomeou o diretor de parques e jardins da Corte Imperial. Ele ficou no Brasil durante 16 anos e aí ele construiu a Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, construiu o Passeio Público no Rio de Janeiro e construiu vários outros jardins que foram já modificados. A Quinta da Boa Vista, o Campo de Santana, construiu o jardim do Palácio do Catete. Que beleza, que dizem que é Catete porque as pedras vieram aqui talvez, de Furnas. Pode ser isso aí. Mas ele construiu os jardins do Barão de Nova Friburgo, esses nossos aqui, e construiu os jardins do Barão de Vassouras, no Palácio do Barão de Vassouras. Esse homem, depois de 16 anos, voltou para a França e acabou morrendo lá, né? Uma pena. Era um paisagista e podia ter ficado aqui e ter feito com outras coisas tão bonitas quanto essas que eu citei. Mas então, o barão, depois que isso passou para Eduardo Guinle, do Eduardo Guinle passou para o César Guinle, né, que era filho do Eduardo Guinle. César Guinle foi prefeito de Nova Friburgo e construiu
projetou e executou o grande loteamento Cidade Jardim Parque de São Clemente, que tem 300 lotes. Dentre esses 300 lotes estão incluídos o lote 5 e a área 6ª. O lote 5 é onde está o nosso chalé, o chalé do Barão de Nova Friburgo. O lote 4, por exemplo, é o nosso vizinho, que ainda é da família Guinle. Dona Maria Helena Guinle, filha de César Guinle, mora nessa professora. Foi professora e tudo. Ela hoje está aposentada. Então, nesse grande loteamento, Cidade Jardim, Parque São Clemente, que pega toda essa cônigo aqui, isso tudo aqui, inclusive o campo do Fluminense, que ele, no loteamento dele, deixou reservado justamente para ser um campo de futebol. Beleza. E cedeu para que fosse realizado esse clube lá. Aqui tinha o lote 5, que é onde está o chalé, e a área 6ª. A área 6ª tem mais ou menos 140 e poucos mil metros quadrados. Era uma área de entretenimento para todo o loteamento. Cada um que comprasse um lote desses 300, adquiria 300 avos dessa área 6ª, desde que preenchesse certas condições. Muito bem, um belo tempo, César Guinle, sob orientação e assessoria do César Guinle, um grupo de 5 aventureiros que vieram encabeçados por Antônio Russilieri. Tia Antônio é gente boa, trabalhador. Né? O Antônio Russilieri, ele era sócio do xadrez. E ele aí, junto com César Guinle, imaginou esse clube aqui. Ele juntou-se com 4 outros, Antônio Russilieri, Alvarino Bessa, Álvaro de Almeida, Hélio Maia e outro Hélio, cujo nome agora não me vem. Esses 5 imaginaram esse clube e realizaram e compraram de César Guinle, da família Guinle, a escritura nós temos tudo aqui, o lote 5 e a área e 151 avos da área 6ª. Entendi. Com 151 avos, o lote 5 compraram integralmente, né? Inclusive, testemunhas oculares dessa época são vivas. José Louvise, que trabalha aqui na nossa sauna, ele veio do Hotel Parque, do Parque Hotel, que também é até hoje propriedade da família Guinle. Também está tombado pelo patrimônio histórico. Isso que foi construído pelo Lúcio Costa, não é isso? Lúcio Costa, isso é bem. Aqui onde nós estamos foi construído por Lúcio Costa. Muito bonito, hein? Essa secretaria aqui também foi construção de Lúcio Costa. Nós não podemos mexer em nada, porque é tudo tombado pelo patrimônio histórico. Mas o senhor sempre tem muito bom gosto, porque sempre mantém tudo aqui, procura grande manutenção. O que eu acho é o seguinte, o clube recebe todo tipo de pessoas. Tem que ter um ambiente para receber as pessoas. Ainda mais isso aqui ainda mais o Lúcio Costa. Isso aqui é respeito ao que é o Nova Friburgo Country Club. Eu digo muito isso. Se minha esposa deixasse, eu só viria trabalhar de terno e gravata. Ela disse, que isso, não seja exagerado, aí eu não vejo de terno e gravata. Mas eu acho que eu devia vir trabalhar de terno e gravata em respeito ao Nova Friburgo Country Club, não é isso? Sem dúvida. Mas voltando à história, aí eles compraram e montaram o clube. A primeira reunião esses lunáticos que pensaram em fazer isso aqui, né? Mas lunáticos bem convictos, porque eles conseguiram fazer isso, né? A primeira reunião foi na Associação Comercial, na Avenida Alberto Browne. A primeira consta no nosso livro de atas, isso aí. Eu sei muita história, embora eu não tenha participado da fundação, porque há 30 anos atrás eu resumi todas as atas de Assembleia de Sócios desse clube e todas as atas de todos os conselhos de 30 anos de ata. Ao resumir, eu fui aprendendo. Mas fica claro o seguinte, ninguém conhece tão profundamente a história do clube quanto o senhor. Eu não sei, porque pode conhecer igual, os fundadores conhecem bem, não é isso? Mas os fundadores deixaram, alguns já morreram e tudo, e outros ainda estão aí, né? Por exemplo,
embora não estivesse no grupo dos 5, existe Antônio Felipe de Castro, é um dos fundadores, Antônio Alca, outro fundador. Nós temos ainda boas dezenas de fundadores vivos ainda, né? E pelos resumos que eu fiz, eu fiquei conhecendo essa história toda. E eu vivo essa história até hoje. Alguns fundadores não vivem mais, ou porque se foram, nos deixaram, ou porque a idade avançada já não permite. A minha idade avançada, embora seja avançada também, eu continuo aqui lutando por essa propriedade que é, em primeiro lugar, minha. Eu digo, primeiro, eu sou egoísta, eu estou tratando do que é meu. Agora, ajudo também a tratar o que é dos outros 600 sócios aqui. Sócio há quanto tempo? Eu sou sócio há 30 anos. 30 anos do clube. Agora, e da diretoria, eu comprei o título no mês de agosto e em janeiro eu era vice-presidente já. E fica claro assim, o carinho e a fiquei sua até vocação hoje para administrar. Não soube dizer não até hoje, então estou fazendo isso com muito orgulho e com muita satisfação, porque como se aprende aqui dentro, Marcos, como se aprende de tudo. Se aprende muito em termos... como juiz. Na minha vida particular, que eu trabalho desde os 34 anos de idade, desde os 14 anos de idade. Como eu tenho 76, ininterruptamente eu trabalho. Aos 48 anos de idade, eu obtive a minha primeira aposentadoria e tinha 34 anos de carteira assinada. Bacana. Aos 48 anos de idade. Naquela época não havia exigência da idade. Hoje eu não poderia me aposentar aos 48 anos de idade. E aí fiz um outro concurso para uma outra atividade até os 70 anos, quando eu fui aposentado compulsoriamente, porque a Constituição brasileira não permite trabalho acima dos 70. É um erro. É preciso ver. Nós estamos vendo alguns ministros do ano passado do Supremo Tribunal Federal se aposentarem compulsoriamente em plena atividade. Sem dúvida. E o que acontece para o país? O país contrata outro juiz e paga 2 salários para o aposentado e para o novo. E sem contar a experiência. Sem contar a adquirida, experiência, acumulada. mas em compensação tem uma juventude maior, né? Mas teoricamente, mas na prática a teoria é outra, né? Sem dúvida. Teoricamente terão mais capacidade de trabalho. Mas é preciso ver a experiência toda. Eu, graças a Deus, estou aqui com muita saúde ainda, graças a Deus, e podendo trabalhar muito ainda. Eu voltei a ser advogado, né? Sou registrado na OAB outra vez, eu posso advogar. Depois de 3 anos de quarentena, o juiz pode voltar a advogar. Que beleza. É o meu caso. O senhor foi presidente a primeira vez em que 1990. E como é que foi essa história? Você chegar à presidência foi Antônio gestão. Alca. Como eu era há 7 anos eu era vice-presidente, o Antônio Alca, presidente da época, disse: Batista, você conhecendo o clube como conhece, você vai. Ele me lançou o meu nome. Não tive adversário, até hoje não tive adversário. Todas as minhas eleições aqui foram sozinho, não tive eleição. Fica claro a inteligência do clube em assim constatar a sua vocação, o seu carinho, sua abnegação em função da administração do clube. Eu tenho que aceitar, porque humildade não é você se anular, humildade é a verdade, né? Então eu reconheço que você tem razão quando diz que eu me dedico. Agora, se eu tenho capacidade ou não, isso aí é outra coisa. Mas me dedicar, a minha dedicação é total, é exclusiva. E interessante que há 22 anos atrás, quando eu fui a primeira vez presidente... Como é que foi naquela época? Depois eu queria que fizesse a comparação com os tempos atuais. Naquela época, embora eu tenha... O clube era uma máquina de fazer dinheiro. Porque a gente tinha festas com 3.500 pessoas. Eu vi Carnaval, você viu, Carnaval, festa da cerveja, festa do queijo e vinho. Carnaval nós tínhamos 6 bailes, 4 de adultos e 2 de adolescentes, né? Estúdio 54. Estúdio, 92, né? Isso, Estúdio, tinha boate era lá. boate, né?
Infelizmente, tudo isso acabou. Naquela época, então, o clube era uma máquina de fazer dinheiro, embora eu tenha tido muita dificuldade naquela época, porque o pagamento da taxa era bimestral. Então, em janeiro, eu tomei posse em janeiro, recebi a taxa de janeiro e fevereiro. Quando chegou em março, que era o segundo pagamento de taxa, né, dinheiro com o qual o clube se sustenta e se mantém, o vencimento caía numa sexta-feira, antes da Semana Santa. Então, todo mundo pagou na sexta-feira nos bancos, acreditou no banco. Aí veio a Semana Santa, feriado bancário na segunda, na terça e na quarta. Na quarta-feira, o presidente Collor de Mello baixou uma portaria congelando todas as contas bancárias do país. O clube ficou sem um tostão. Nós fomos administrando, mais ou menos. Ele deixou 50 mil cruzeiros, parece, só de saldo para cada um, né? Foi levando, fomos levando. Interessante que a inflação era de 80% ao mês. E nós criamos aqui, junto com o nosso vice-presidente de planejamento, que era o Luiz Antônio Unes. Gente boa. A gente conhece o Luiz Antônio, o Lula, né? História. Criamos uma unidade monetária para dentro do clube. Se não me engano, existia o URV no governo, nós criamos aqui a UVC, Unidade Valor de Contrato, uma coisa assim. Tudo aqui era calculado com essa unidade monetária interna, que variava de acordo com a URV do governo. Logo, os empregados recebiam um salário variável todo mês. Todo mês o salário deles era atualizado. Os contratos eram... Tinha um gatilho, né? Era o gatilho. Disparava o gatilho. Continuamente, isso aí, né? Então, eles não ficavam prejudicados, porque naquela época, com essa inflação de 80% ao mês, e os salários com aumento uma vez por ano pela categoria, né? Pelo aumento da categoria, olha o sacrifício que os empregados sofriam. Se o senhor me permitir, o senhor falou há tempos atrás, na entrevista, com relação à questão da idade. O Collor, eu tenho um relacionamento com ele, eu conversei com ele, se o tempo voltasse atrás, o que ele faria? E o que ele errou? Aí ele falou só uma frase: faltou mais 10 anos de idade. Ele falou. Isso, quer dizer, se ele tivesse 10 anos a mais de idade como presidente, ele não ia tomar as atitudes que tomou. Aí o senhor falou da questão da aposentadoria compulsória. Óbvio que há tempos atrás, com 70 anos, a pessoa já estava, infelizmente, virado para o lado do outro cabo da Boa Esperança. Mas hoje a longevidade, a idade vai muito mais. Então 70 anos equivale a 40 anos mais ou menos da época passada. Isso é verdade, essa pessoa se conserva e tudo, né? E eu tive uma oportunidade muito grande de conservar a minha saúde, que aos 13 anos de idade eu fui para um seminário. Então não bebia, não saía para namorar, não saía nada, só estudava, rezava e praticava esporte. E fazia atividades físicas como arar a terra, essas coisas todas, né? Então, quando eu saí de lá aos 21 anos de idade, eu acho que eu já estava bem formado, né? Então, essa questão, não estraguei minha saúde, né? Essa inteligência emocional que o senhor tem para poder administrar os conflitos de um clube, que é óbvio que se dentro da sua família você já tem problema, imagina dentro de 700 famílias. Isso mesmo. Então, essa sua inteligência emocional de saber discernir o certo ou errado, de poder administrar, com certeza vem lá atrás da época de seminário e depois da época de juiz. Pode ser. Às vezes, eu tenho uma esposa, uma companheira admirável, há 50 anos estamos juntos, fizemos 46 anos de casados, em julho agora, e 4 anos eu fiquei iludindo, né, durante o namoro, mas estamos 50 anos juntos, ela é minha conselheira, e ela muitas vezes diz: você precisa fazer assim. Eu devo ter errado muito, até com o juiz, né? Porque quando hoje alguém chega para mim: doutor Batista, me lembro, eu fiz audiência com o senhor, eu digo logo para ele assim: eu te tratei mal, eu fico logo com esse peso na consciência, né? Eu sempre fui muito duro, eu sou duro em primeiro lugar comigo mesmo. Entendi. Eu não me permito absolutamente nada, posso errar, tudo bem, não me permito. Mas tem um grau de recurso.
Qual é? Sua esposa? É, minha esposa, ela é psicanalista, ela me ajuda bastante. Mas, às vezes, eu posso ser duro na defesa das minhas ideias. Agora, eu reconheço que sou muito duro na defesa do bem comum. Era o caso de Juiz. Entendi. Você ali está defendendo o bem comum. Eu não posso permitir que, por exemplo, uma parte sobrepuja a outra parte, que aí a justiça acabava, é ou não é? Uma obrigação do juiz é manter o equilíbrio entre as partes. Seja a parte o Ministério Público, seja o que for, seja a parte o governo federal, o governo estadual, o municipal, não interessa. Você tem que manter, e a justiça vem pelo equilíbrio das partes. A população está vivendo muito essa questão do mensalão, em que alguns ministros, ao votar, dizem da preocupação de manter o direito de defesa de uma da parte. Se você tolhe a atividade de uma das partes, ela fica em posição desfavorável com relação à outra. E a justiça não é promovida. E aí a justiça não é promovida. Então, o primeiro passo para que a justiça seja é o equilíbrio das partes. Então, aqui no clube, trazendo isso para o clube, para juiz era assim, e para o clube. O que acontece no clube? Às vezes, existe gente, alguém querendo tomar vantagens, em detrimento dos outros. Mas o Gerson é sócio aqui, doutor. O Gerson é sócio, mas aquilo inventaram do Gerson, né? Inventaram que ele era... Canhotinha de ouro. Canhotinha de ouro. Já vi. Ele vem aqui, é muito amigo meu e então, tudo. Então você tem que abrir uma exceção. Marcos, eu tenho um detalhe na minha vida que você talvez não conheça. Eu joguei muito futebol. Que beleza. Não profissionalmente, mas sempre joguei desde criança, no colégio, no seminário, jogava muito futebol. E quando saí do seminário, eu sou sócio, um dos sócios mais antigos não, mas sou sócio desde 18, 19 anos de idade do Tijuca Tênis Clube no Rio de Janeiro. Lá é tradicional futebol e salão e basquete, não é isso? Basquete, tudo, tênis, o principal deles é tênis, também. Tudo, ali deve ter uns 7 mil sócios no centro da Tijuca, né? Eu sou sócio proprietário lá até hoje, não me desfiz do meu título. E lá eu participava de um jogo de futebol de veteranos. E tinha muitos companheiros ilustres, já veteranos, jogando ali. E um nada ilustre, que era eu e outros menos ilustres, né? Então um dia, quando aqui em Friburgo estavam homenageando Carlinhos Fonseca, Antônio Felipe de Castro e outros famosos que jogaram futebol aqui, na reunião seguinte de Rotary, eu levei uma foto e disse assim, vocês homenagearam de Castro, Carlinhos Fonseca, outros cujo nome não me recordo, irmão do Leone também jogou, né? Então eu disse, por acaso vocês têm uma foto igual essa? Aí eu trouxe a foto, é capaz de ter essa foto aqui na minha pasta. Estou eu de goleiro, do meu lado direito, Newton Santos. Que beleza. Do meu lado esquerdo, Orlando Peçanha, 2 bicampeões mundiais. Pampolini, Jair da Rosa Pinto. Jair da Rosa Pinto era um amigo meu enorme, né? Vavá. Então eu jogava com esse pessoal todo. Então eu brinquei com o Carlinhos, falei, cadê? Você tem foto dessa? Então, guardando as devidas proporções, óbvio. E como é que eu comecei no Country Club? Eu mudei para cá, entrei logo na pelada. Entendi. O Lourenço, você conheceu o Lourenço? Sei. Já nos deixou também, já faleceu. Fermentos. Isso, Fermento, Flashman Royal, né? O Lourenço me apelidou de Mazurca, porque eu só jogava de preto. A minha roupa era toda preta, né? E aí jogava. E com daí herança do seminário, eu usei batina 10 anos, né? Aí eu virei o Mazurca. A igreja perdeu um padre, mas a sociedade ganhou um grande homem que com certeza fez uma grande família, grandes filhos e assim sucessivamente. Não era padre não, era irmão marista, né? Quer dizer, eu não ia celebrar missa, nada. Entendi. Mas eu usava batina, porque você tem o padre e o religioso, né? O jesuíta é padre e religioso ao mesmo tempo. O beneditino é padre e religioso ao mesmo tempo. Mas os padres do bispo ali são só padres, são religiosos. Qual a diferença? A diferença
é que o padre, ele recebe o sacramento da ordem para ser padre. O religioso, ele se vincula a uma ordem religiosa e faz os votos de pobreza, castidade e obediência. O jesuíta tem obrigação, por voto, de ser pobre. Ser pobre não é não ter nada. Ser pobre é ser desapegado. Não tem nada, né? O Papa, por exemplo, ele morre e não deixa nada para a família. E, no entanto, vive naquela riqueza, né? Sem dúvida. Tradicional, né? Mas... Tem uma igreja, óbvio, eu não vou citar o nome, que para você chegar a pastor, você tem que fazer... Aí é outra linha, dúvida. eu estou falando da parte católica. Sem dúvida, mas tem que fazer a vasectomia, senão você não chega a pastor. Bom, o padre, por exemplo, ele não tem o voto de castidade, ele tem o celibato. O celibato é uma... Mas, meu Deus, a gente está falando de country club ou de quê? Mas, com certeza, country club, com certeza a vida do senhor, com certeza... Não, então, deixa eu dizer, o padre tem apenas o celibato. O que é o celibato? É o compromisso administrativo de não se casar. A qualquer momento a igreja pode dizer, não, agora pode casar. Não faz a menor diferença. Porque o casamento, o matrimônio, é um sacramento da Igreja Católica também. É abençoado pela Igreja Católica também. Agora, o religioso, ele faz, ele não faz celibato, ele faz o voto de castidade, é de nunca se casar, é um voto, entendeu? Então, essa é a diferença. O padre, por exemplo, do bispo, que é aquele que é o padre secular, que a gente chama, ele pode ser rico. Se a família dele for rica, dá uma Ferrari para ele anda. Não convém um padre secular que prega o desapego aos bens materiais andar de Ferrari, é claro, mas pela condição de padre, ele pode ter uma Ferrari desde que a família dele tenha, que desde que não seja comprando com o dinheiro dos fiéis, sim, né? Mas se for que a família dele. Já o religioso não tem um voto de pobreza, ele tem que ser um desapego. Eu, com 15 anos de idade, quando eu fiz os votos pela primeira vez, eu fiz um testamento deixando os possíveis bens que eu pudesse ter. Que beleza. Agora, me lembro que uma vez meus pais me levaram um relógio e eu mostrei o relógio de pulso provincial para o meu superior. Ele disse, doutor, ele disse, irmão, pode deixar o relógio aí, tem muito irmão precisando. Eu nunca mais vi o relógio. Mas no primeiro dia que eu saí para dar aula numa escola em Santos, a primeira coisa que o diretor chegou para mim é, olha aqui, irmão, toma esse relógio que você vai precisar para controlar suas aulas, tudo aí. Perdeu lá, quer dizer, você ganhou. tem tudo, mas nada é teu. Isso é que é o voto de pobreza. Então, mas o que fica claro, toda essa sua educação, toda essa sua intelectualidade, estas experiências estão em função hoje daquele que é o coração da nossa cidade, que é o pulmão da nossa cidade, fica melhor por causa das marcas e assim sucessivamente, que é o Nova Friburgo Country Club. O senhor fez um breve relato sobre a sua administração inicial, onde até uma moeda foi criada para poder se administrar e manter o clube. Hoje, é óbvio, o tempo passou aí décadas e o senhor assumiu novamente. Eu queria que o senhor falasse sobre realizações, esse novo mandato. Quais são aquelas que o senhor característica? Óbvio, eu tenho aqui, ó, só aqui tem quase 100 delas, ó, num panfleto que está fazendo uma das obras realizadas. Eu queria que o senhor fizesse uma breve prestação de contas. Como foi essa gestão? Para começar essa gestão, preciso dizer o que aconteceu na última, 22 anos atrás, que houve aquele problema do Collor de Mello, o congelamento de todos os saldos. 10 anos na vida dele que ele falou. Se tivesse 10 anos a mais, ele... O que aconteceu então é que, com a luta que nós tivemos, há 2 anos, ao fim do mandato, em dezembro de 1991, que eu só fiquei 2 anos naquela época, eu não quis me candidatar à reeleição. Eu ainda estava em atividade, com filhos, fazendo faculdade e tudo, né? E aí eu deixei, segundo Bacchini, que foi meu tesoureiro naquela época, e nós deixamos cerca de $178 mil para a gestão seguinte. Poxa, não tinha nada. Perderam tudo. Tínhamos perdido tudo e conseguimos, como eu digo, era uma máquina de fazer dinheiro, então foi bem. E uma administração portuguesa, né, que rígida, né? Eu aprendi com meu pai, que era servente de pedreiro, com muito orgulho eu digo isso,
que conseguiu me ensinar de que não se pode gastar mais do que se ganha. Então, isso é que é importante fazer em qualquer gestão, né? Que ninguém leva em consideração. Pois é. E o senhor levou ao pé da letra, ipsiliteris. Bom, aí, quando chegou agora, em janeiro de 2010, eu encontrei um clube. Não é segredo, porque a minha característica maior tem sido a transparência. Eu preciso dizer aos sócios tudo que acontece aqui dentro. Para isso, nós emitimos toda sexta-feira um Country Notícias, além do boletim de 2 por e-mail a todos os sócios, você recebe. Então, eu recebi um clube e acho que essa foi a nossa primeira grande tarefa aqui, foi o em desequilíbrio financeiro total. Nós tínhamos uma dívida de 5 milhões de reais com o governo federal. 16 anos o clube não pagou o INSS de empresa. Poderia ter as suas instalações. Já estavam em 8 executivos fiscais, que estão em suspenso esses 8 executivos fiscais até hoje. E o juiz o federal já tinha determinado o leilão do clube. E já tinha... Aconteceu isso com outros clubes. Com outros clubes aqui. Nós temos exemplos na cidade e muitas empresas. Se o senhor não entra e faz isso naquele momento, o cálculo foi preciso fazer isso. Felizmente... Então, mas se o senhor não fizesse, o cálculo poderia não existir. Já não existia, não. Certamente já não existia mais. O senhor foi firme e, pela sua intelectualidade, pelo seu conhecimento, tomou atitude de maneira legal para se manter o funcionamento do clube. Com grande assessoria jurídica, que o nosso vice-presidente jurídico é o Dr. César Crisma, que é o nosso vice-presidente jurídico já... Sabe tudo. Desde 1º de janeiro, é verdade. Ele é procurador do Estado, mediante concurso. Ele é chefe da Procuradoria Regional aqui da região serrana, professor de Direito Constitucional, e com a ajuda dele nós estamos enfrentando muitos e muitos processos judiciais pendentes e regularizando tudo. Hoje eu posso dizer que a nossa situação jurídica está tranquilizada. Temos vários processos e processos podemos ganhar e podemos perder. A justiça é um setor, é uma atividade de controvérsias, portanto, um lado pode prevalecer sobre o outro, é claro. São teses que se discutem, né? E o juiz tem que dizer quem tem razão e quem não tem razão, com base no entendimento dele de lei. E o Dr. César tem nos ajudado muito, e eu digo que a nossa principal tarefa, extremamente complexa, os sócios que não leem os boletins não têm ideia do número incontável de processos judiciais que a gente tem enfrentado. Todas as instalações aqui eu vejo sempre lá proibido servir bebida a menores, menor tem que estar acompanhado. Eu sempre vejo nas instalações essa preocupação que o senhor externou agora. É uma preocupação. É verdade que algumas vezes a nossa preocupação fica frustrada porque os jovens, e às vezes até adultos, ajudam os jovens a driblarem a lei. Mas aqui dentro não. Aqui dentro é mais difícil, mas acontece também, porque você não consegue ter uma presença fiscalizadora em 196 mil metros quadrados de propriedade, né? Mas o juiz entendeu que nós tomamos os cuidados e que esses cuidados que nós tomamos são um cumprimento do ECA. Porque, olha bem, proteger o menor não é autuar. Porque você autuando um botequim ou um bar... Atuar na causa. Atuar na causa. Consequência. Isso mesmo, isso. E, no entanto, a gente vê que, às vezes, a preocupação do agente, né, dos menores, o comissário de menores, é autuar. Ele não tira o menor do evento, ele quer autuar. E o pior é o seguinte, o Country Club, eu não sei se as outras entidades aqui da cidade, o Country Club aluga o seu espaço para um promotor de evento. Aí ele vem, faz um evento e o contrato... Mas os seus funcionários ficam dentro do evento, eu sempre vejo. Ficam, mas não tem ingerência dentro do evento. Eles ficam vendo os interesses do Country Club externamente. Todos os eventos. Todos os eventos têm. E, inclusive, o Country Club contrata brigadistas
Já vi também. E contrata Até um técnico, né? de som para medir o de som. Isso mesmo, para medir o som, para que o som não ultrapasse os, no nosso entender, 85 decibéis, que são o som. A pessoa diz o seguinte: ah, mas isso é o som de um avião. Não é. A máquina está ali mostrando que está em 85 decibéis. Às vezes pode passar 89 decibéis, entendeu? Porque para quem não gosta de som, 50 decibéis incomoda, é ou não é? Sem dúvida. Aí depende da sensibilidade de cada um. Agora, vem 8.000 pessoas para um show de Luan Santana, Vitor e Léo, Jorge Mateus, tudo, Paula Fernandes e tudo. Você vai botar som de 50 decibéis? O som vai a 85 decibéis, é o que a juventude quer, é o que o público ali quer, né? Participar daquilo ali. E uma cidade que sofreu tanto, né? A gente conseguir proporcionar um momento de alegria, eu acho que cada um tinha que ter esse entendimento e saber ceder pelo menos um pouco do tempo para que a sociedade possa ter um pouco de diversão. Eu digo muitas vezes. Momentos felizes, não nós tivemos uma ação aqui contra o clube de 3 vizinhos pedindo ao juiz que interditasse o clube em termos de festas. Interessante que uma das autoras da ação foi uma das jovens que mais festas frequentou aqui quando era jovem. Entendi. Agora ela queria impedir até um baile de aniversário. Esquisito. Dentro do clube. Pois é. Perderam a ação. A sentença foi favorável ao clube. Agora nós estamos com outra ação em que o juiz determinou a vinda de um perito para medir aqui do último show que nós fizemos no campo de futebol. Eu reconheço que quem não gosta de som passa uma noite desagradável. Mas tem 8.000, 10.000 pessoas que gostam de som. Temos que cumprir a lei, é verdade. Se a lei diz que o limite é 85, 90 decibéis, nós não podemos passar do que a lei diz. Mas, meu Deus do céu, é o meu interesse pessoal que vai prevalecer sobre o interesse de 10.000 pessoas? Ah, é tudo bêbado? Não, não é tudo bêbado. Tem muito filho nosso ali dentro. Tem ou não tem? Sem dúvida. Tem muito filho. Me lembro de um caso interessante, no último evento aqui, que um dos vizinhos queria interditar o clube. É que os juízes têm se mostrado equilibrados, porque eles pedem logo a liminar, interditar o clube imediatamente. Pedem a liminar. E os juízes não... inaudita altera parte. O juiz tem sido prudente. Não, eu não vou dar a liminar, eu quero ver o outro lado. Agora eu pergunto a você, no outro dia eu vi desculpe, agora é um desabafo que eu vou dar. Porque o Country Club sofre ações constantes com relação a isso. Eu pergunto, os órgãos, as entidades da Rua Monte Líbano sofrem? Não existe uma reclamação, uma denúncia na prefeitura que nós fomos apurar contra as entidades da Monte Líbano. E lá também não estaria sendo ultrapassado os decibéis permitidos? O Ministério Público não entrou com ação contra ninguém de lá. Entra contra o Country Club. Temos 3 ações civis públicas contra o Country Club. E vou desabafar mais uma coisa, mesmo em primeiro lugar reconhecendo o grande valor, sobretudo o valor constitucional do Ministério Público. Mas o que acontece é o seguinte, é que o titular que trabalha em Nova Friburgo tira férias. Aí vem um substituto do Rio de Janeiro que nunca veio a Nova Friburgo, não conhece Nova Friburgo e vai movendo ações e pedindo liminares contra as entidades de Nova Friburgo, do município, sem saber dos problemas que o município tem vivido, da autoestima que precisa ser de novo levantada aqui. A hermenêutica dele está equivocada. É preciso ver o bem comum. O Ministério Público tem a grande missão de custos legis e de dominus litis. Isso em latim quer dizer fiscal da lei, custos legis, o policial da lei, o que defende a lei, e o dominus litis, o senhor da lite. Mas ele tem como missão defender o direito difuso, não o direito do particular. Então, no momento em que eu entro para, por exemplo, impedir um evento qualquer, o carnaval na Alberto Brown,
Eu estou defendendo o direito difuso? Não. Quantos estão desfilando ali querendo fazer o carnaval? Qual o número da população que vai ali defender aquilo? Eu sei que eu posso estar ferindo muitos entendimentos, mas é uma obrigação minha que eu tenho que dizer. Como pessoa, como ex-juiz e como presidente de uma associação cujos interesses se distribuem para mais de 600 e 700 pessoas. Vou pedir um minuto no senhor, que a gente vai colocar agora as realizações da gestão atual do nosso presidente Batista. Presidente, mas o senhor fez muito, presidente. Muito bom. Chegando aqui às 7 horas da manhã e saindo às 7 horas da noite sem almoçar, dá para fazer muita coisa, né? Só se eu ficasse aqui sentado torcendo os dedinhos. Bom, eu acabei de falar do grande problema que foi a dívida muito grande que nós encontramos, mas que essa dívida está equacionada mediante o acordo com o governo federal, que diminuiu a dívida de 5 milhões de reais para 3 milhões de reais. Do INSS. Que estamos pagando. Todos os direitos garantidos, então. Todo mundo, pois é. E estamos pagando em 14 anos. Hoje a prestação fica em 26 mil reais por mês. Mas por que a pessoa administra e não paga os tributos? Bom, eu não vou acusar os ex-presidentes, não. Eles foram... Mas na prefeitura aconteceu isso. Também. Os governos passados não pagaram o INSS. E muitas empresas aqui Por que isso do acontece? Brasil todo. Bom, algumas vezes é porque a pessoa não paga. Você vê que muita gente diz o seguinte: é impossível administrar cumprindo a lei. Você já não ouviu esse comentário? Não é impossível pagar tudo. O empresário não pode pagar tudo. Bom, aqui o Country Club está pagando tudo e não morreu ainda. Então, o que eu acho é o seguinte... Enquanto o senhor estiver aqui, eu tenho certeza que vida haverá. Marcos, é o seguinte: não pagar tudo, sobretudo ao governo, um dia essa dívida vai cair na nossa cabeça. De alguém. Não adianta. Vai empurrando para o outro? Não é. O que eu acredito é o seguinte: houve uma teoria aceita por alguns ex-presidentes de que o clube tinha um crédito com o INSS por uma questão de cálculo lá. Não adianta, eu nem saberia dizer claramente qual é essa questão. Então, deixaram de pagar. Acontece o seguinte, é que em matéria tributária, você não pode fazer justiça com as próprias mãos. Pode ser não, eu não devo. Eu não devo, então eu não vou pagar a outra dívida. Pera lá, meu amigo. É preciso. Se eu não devo, eu tenho que ir na justiça e o juiz ganhar na justiça uma sentença dizendo que eu tenho um crédito com relação ao INSS, ou com relação ao imposto de renda, com relação, seja o que for. Aí sim eu vou poder fazer valer o meu crédito. Mas não eu, mano militar, com minhas próprias forças, eu deixo de pagar. Porque eu acho que não devo, então eu deixo de pagar. Terrível. No fim, a espada cai na nossa cabeça. A espada cai na nossa cabeça. Foi o que aconteceu. A espada caiu na nossa cabeça. Deixamos, né? E eu não vou dizer que a responsabilidade é só do presidente, não. Aqui no Country Club nós temos presidente, temos conselho diretor, temos conselho deliberativo e temos conselho fiscal. Como é que eu vou botar a responsabilidade só na cabeça de um? Né? Às vezes, eu mesmo, hoje, tenho que brigar com todos esses. Mas eu tenho que obedecer, há uma escala, entendeu? Há uma harmonia na administração desse clube de acordo com os estatutos, então tem que seguir os estatutos. Mas continuando, então a grande tarefa foi essa equalização de nossa dívida total. Temos que pagar, não pode deixar de pagar, senão ela volta se deixar de pagar uma parcela mensal, ela volta a ser aquela dívida e volta ao leilão do clube, né? O segundo item que eu acho mais importante do nosso trabalho é esse trabalho jurídico, judiciário, junto até, nos defrontando até com o Ministério Público,
Entendeu? E não é só o Ministério Público Estadual, não. O Ministério Público Federal também, que nos cobra o tratamento do chalé, que nos cobra a manutenção do clube. Então você vê, um Ministério Público Estadual diz que aqui é público, numa outra ação deles. O Ministério Público Federal nos cobra, através de ação civil pública, a manutenção da coisa pública. Que negócio é esse? Olha aí, não está esquisito? Pois é. Então são essas coisas que a gente tem que... Mas entrar com dinheiro público para poder ajudar? Não, eu não vou dizer... Até o ano passado nunca tinha entrado um centavo público aqui. Agora eu não posso dizer isso porque o Ministério da Cultura aprovou, através do IPHAN, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, R$1 milhão para a conservação do chalé. Por quê? Porque a lei foi, graças a Deus. Então, e o trabalho do nosso vice-presidente de patrimônio, Luiz Fernando Dutra Foli, e dona Lilian Barreto, da Secretaria de Culturas, que me ajudaram muito nisso aí. Mas foi através da obtenção das certidões negativas. Porque antes, com as dívidas, o clube não podia fazer nada. Mas, porque... Esse é um trabalho que não aparece. Não aparece. Por isso que o senhor tem que divulgar. Não aparece. Não aparece e alguns não querem ver, Marcos. E é imprescindível. Sim. Conforme o senhor falou, como é que eu vou conseguir 1 milhão se eu não tiver certidão negativa? É isso aí, pois é. Então, hoje o chalé está lá sendo reformado pelo IPHAN, mas também por quê? Porque a lei do tombamento diz o seguinte: o proprietário do tombamento, e isso que eu estou dizendo não é para o Country Club, não, é para qualquer prédio aqui da cidade que seja tombado. Existem muitos prédios tombados aqui, 130 e poucos prédios agora foram incluídos no tombamento pelo município. Tombamento federal, existem 3 aqui: o Parque Hotel, o Nova Friburgo Country Club e ali a Casa do Barão na Praça Getúlio Vargas e a Praça Getúlio Vargas. Tudo isso é tombado. E há um artigo que diz o seguinte: o proprietário do bem tombado que não cuidar do bem tombado comete crime e se submete à responsabilidade civil, tipo de incentivo? salvo se informar ao governo, ao poder tombante, se informar que não tem condições de fazer. Foi o que eu fiz. Orientado pelo Dr. César Crisman, César Vergueiro Crime, nosso vice-presidente jurídico, nós mandamos um ofício para Brasília dizendo: não temos condição de cuidar do chalé. A situação financeira do clube é essa, mandei todo o balancete do clube, tudo, não temos condições. Olha aí, o Ministério da Cultura incluiu R$1 milhão para fazer essa reforma. Considerando também a condição semipública do clube. Semipública como? Nós permitimos o público entrar. É uma propriedade particular, mas que permite o público entrar aqui dentro. Aí, considerando isso tudo, o governo deu isso aí. Parabéns. Fica claro que se não fosse o seu trabalho, com certeza mais uma parte do clube seria destruída, que seria, infelizmente... Seria esse chalé. Agora, eu trouxe um amigo aqui, lá ele disse que o único local do mundo que ele viu esse entrelaçamento de bambu foi no Chile. Então fica claro a importância turística do Country Club para a cidade. Agora, Walter Soares da Cunha, o senhor fez uma bela homenagem. Como é que foi? A gente tem que tirar o chapéu para Walter Soares da Cunha. Todas as obras físicas desse clube tiveram início e a maioria delas concluídas na administração de Walter Soares da Cunha, que foi presidente deste clube durante 16 anos. Naquele tempo era permitida mais de uma reeleição. Hoje não é mais permitida, só é permitida uma reeleição. Mas mexeram no... O que acontece é o seguinte, é que hoje mexeram no estatuto dizendo que o presidente do clube vai ser eleito este ano por todos os sócios, não mais indiretamente pelo Conselho Deliberativo. A eleição democracia total. Parabéns. Agora Parabéns. E com isso, o que acontece? 600 e poucos eleitores. 600 e poucos eleitores. Os dependentes não têm direito a voto. Não. O titular. Só o titular e os contribuintes individuais também não têm. Que dia vai ser a eleição? Vai ser dia de 29 de setembro, agora, a abertura da Assembleia, às 9 horas da manhã no teatro. 29 de setembro, o último domingo deste mês. O último domingo desse mês. Aí a abertura, às 9 horas da manhã.
E 9h30 em segunda convocação e não entra mais ninguém. Entendi. E aí a eleição vai ser... Sócio em dia. Sócio em dia, kit, direitinho, só isso. Aí direitinho. chega, se apresenta, aí vai votar. Tá lá a lista, ele assina a lista e ele vai votar. Não é no presidente ainda, ele vai eleger a mesa diretora. A mesa diretora. Essa assembleia dura um mês. Ela fica em sessão permanente. No dia 29 vai ser aberta a assembleia. Vai ser eleita a mesa diretora da assembleia. Dos trabalhos. Um presidente, 2 secretários e 2 escrutinadores. Depois essa mesa diretora vai marcar o dia da eleição em outubro, que será certamente no dia 27 de outubro, último domingo do mês de outubro. A partir de 29 de setembro, agora, abre-se o prazo para os candidatos. Então, há 2 eleições. Uma eleição de 20 membros do Conselho Deliberativo, então existem chapas, e a eleição direta do presidente do clube, que aí não depende de chapa. Quem quiser pode se inscrever para presidente do clube. Então, e pode ser 600 candidatos a presidente, pode ter. Entendi. Então, a partir do dia 29 aí é o prazo para se inscrever. Agora, essa questão de se abrir pela primeira vez na história do clube uma eleição onde a participação dos sócios de maneira democrática. Isso faz... Como é que o senhor vê isso? Isso, eu acho que isso maravilhoso. O senhor traz é para importante. Participar, né? Participa com a gente. E o clube tem, através dos seus veículos de comunicação eletrônicos, tem chamado a atenção para a importância desse evento. O nosso estatuto só permite uma reeleição. Então só permitia. Não, como é que é isso? Explica pra gente. Não, antes não permitia uma segunda reeleição. Houve uma mudança na relação jurídica do estatuto. A eleição antes era indireta pelo Conselho Deliberativo. Não eram os sócios que elegiam o presidente do clube, era o Conselho Deliberativo, que são 80 e poucos membros. Os sócios são 700, 800, entendeu? Então, os sócios elegiam o Conselho Deliberativo e esse Conselho Deliberativo limitado, que nunca haviam nem 50 pessoas para votar no Conselho Deliberativo, vota com qualquer número, elegia o presidente do clube. Então, 50 pessoas decidiam os destinos de uma propriedade de 800 pessoas. Hoje já não. Muito mais, né? Já tivemos 1.700 sócios, 1.800 sócios, né? O limite máximo é de 2.000 sócios, mas nunca atingimos esses 2.000 sócios. Em toda a história do clube, de 56 anos, nunca atingimos. Mas então agora mudou o regime. Pela primeira vez, nos últimos 40 anos, pela primeira vez, quem vai eleger o presidente do clube são todos os sócios. É o grupo de sócios. Os 800 sócios vão eleger diretamente o presidente do clube. Ora, se é a primeira vez que esse corpo eleitoral vai eleger alguém, não existe nenhum reeleito. Sem dúvida. É a primeira vez. Então, não há nenhum sócio que esteja impedido de ser candidato. Começa a ser regido a partir deste momento. É a primeira vez que isso vai acontecer. Esse estatuto, com essa redação, entrou em vigor no dia 16 de abril deste ano. Logo, é a primeira eleição, sem dúvida, sob a égide desse estatuto atual. E que cabe, então, até mais reeleições. Não, ele continua, a nova redação continua dizendo que só é permitida uma reeleição. Entendi. O que eu quero dizer, deixar bem claro, é que como é a primeira vez que os sócios vão eleger, ninguém foi reeleito pelos sócios. Sem dúvida não. Ninguém foi eleito até hoje. Então todo candidato, desta vez, é um candidato à primeira eleição. Não, o único que pode ser o senhor. Porque o senhor está no cargo, o senhor pode se reeleger. Não, mas eu não vou me candidatar. Se eu me candidatar, eu não vou me candidatar à reeleição. Eu vou me candidatar à primeira eleição a presidente junto aos sócios. Sob a égide do novo estatuto. Está me entendendo claro. A diferença? Está claro. Então eu não sou candidato.
Eu não serei candidato à reeleição. Eu nunca fui eleito. É candidato. Eu sou candidato, como qualquer um pode ser. Como Entendi. qualquer um pode ser, entendeu? Agora, futuro. O que o clube pode esperar do futuro? Bom, o que o clube pode esperar do futuro? O futuro, como diz, o futuro a Deus pertence, né? Mas ele também fala, faças por onde que eu te ajudarei. Eu sei que o senhor faz por onde. É isso mesmo, né? O senhor faz por onde? O que se espera é que o novo presidente, seja ele quem for, ele continue severo na administração das despesas e lutador na captação de receitas, a fim de que estas receitas sobrepujem as primeiras. E para ser severo na administração das despesas, muitas coisas têm que ser negadas. Não é isso, Marcos? Muitas não, saber coisas. Dizer não. É preciso saber não. É preciso saber dizer não. E, sobretudo, é preciso dar o exemplo. Dar o exemplo. Eu dei uma festa na minha casa, no meu aniversário e nos meus 46 anos de casado. Eu nem aluguei mesas e cadeiras que o clube aluga aqui no clube. Eu não queria que interferisse nada a minha vida particular com a do clube. Eu contratei tudo com o David Comemore, até as mesas, as cadeiras e as toalhas. Tudo que o clube tem. E foi tudo feito lá. Confusão. Não dá confusão. Não. Isso aí, eu evito qualquer coisa. Eu quero dizer, para te dizer uma coisa que não é coisa que eu gosto de espalhar, isso aqui. Eu estou aqui desde 1º de janeiro. Eu não, esse grupo maravilhoso que me ajuda e tudo está aqui desde 1º de janeiro de 2010. O estatuto, tanto o antigo como o atual, determina que o conselho diretor tem que se reunir de 15 em 15 dias. Logo, eu já fiz 80 reuniões de diretoria. No primeiro mandato de 2 anos, já fiz 50 e agora já fiz 30. 80 reuniões de diretoria. Em todas elas tem jantar. Quem paga o jantar? Quem pagou esses 80 jantares? Antônio Batista Filho. Se fosse outra administração, o clube, mas nessa... Não sei, não admito. Por quê? Porque esse aqui é um trabalho, eu que pago, do meu bolso. E eu tenho todas as notinhas aqui na minha agenda. Não tem espaço na diretoria para mim aí, não? Por causa de um jantar, só por causa do jantar de 15 em 15 dias, por isso não, eu pago o jantar toda semana para você, com muito prazer. O jantar do senhor é de ótima qualidade, então quando se come uma vez, se vale por um mês. Eu não estou me jactando disso, Marcos, mas acontece que muitos acham que ser presidente aqui é uma maravilha. Será uma maravilha se eu me aproveitar do carro. Mas isso aí não faz parte da Mas sua aí, conduta. como é que eu... E se o senhor fizesse, com certeza o clube não estaria mais aqui. Isso aí. Eu gostaria que o senhor se utilizasse da tela da Nova TV para poder explicitar, enviar uma mensagem de carinho, uma mensagem de emoção, de amor, de esperança para a nossa cidade e que, concomitantemente, o senhor pudesse se dirigir aos sócios do Nova Friburgo Country Club, aqueles homens, aquelas mulheres que o senhor com certeza os enxerga como seus aliados, pessoas que têm interesses em comum com o senhor e que possa se formar aquela família que o senhor tem dentro da sua casa, aqui dentro do clube, com o único objetivo de se tornar ad eternum o Nova Friburgo Country Club, através de atitudes às vezes um pouco não simpática, mas que estão demonstrando a importância de serem tomadas para que se possa manter esse patrimônio, essa pedra preciosa, essa joia no centro da nossa cidade. A tela da Nova TV do senhor, fique à vontade e depois que a gente ouvir essas palavras do senhor, a gente vai constatar através de alguns depoimentos a importância do que o senhor tem feito pelo Nova Friburgo Country Club. Marcos, eu vou começar pela segunda parte da sua proposta. Eu vou me dirigir em primeiro lugar aos sócios. O importante é a conservação desse nosso patrimônio. Nós somos, vamos supor, hoje 600 sócios. Este clube
patrimonialmente vale 60 milhões de reais, porque são 196 mil metros quadrados no centro do nosso município, com um estacionamento maravilhoso, com um parque invejável e com uma vocação histórica muito importante. São 600 sócios, donos de um patrimônio de 60 milhões de reais. Logo, cada sócio tem uma cota de 100 mil reais aqui dentro. Então é importante que essa cota seja conservada. Eu cuido de uma bicicleta em casa, não vou cuidar do meu patrimônio de 100 mil reais? E uma forma de cuidar é colocar como presidente aqui uma pessoa responsável, uma pessoa honesta, é claro, isso é fora de dúvida, e uma pessoa que entenda e que queira se dedicar e possa se dedicar à administração dessa coisa comum. Essa pessoa pode não ser eu, mas vamos procurar aquele que, no momento, pode ser o melhor para a conservação desse patrimônio. E o que isso interessa, e eu vou para o primeiro ponto da sua proposta, Marcos, o que isso interessa aos munícipes, o que isso pode interessar aos visitantes, aos turistas dessa cidade e às autoridades constituídas. Interessa porque isso aqui é uma forma, esse clube é uma forma de promover o turismo. Esse clube é uma forma de trazer pessoas para visitar o clube. Normalmente, o que acontece? Eu, friburguense, estou me referindo a qualquer friburguense, trago um amigo para visitar a minha cidade. O primeiro lugar que eu vou levar para ele visitar é o Nova Friburgo Country Club. E as crianças se divertem, e os adultos andam, correm, os sócios praticam todos os tipos de atividades pelo simples pagamento de uma taxa de conservação, que é de conservação de todo o clube. Logo, essa taxa não é para praticar o esporte, para ter uma sauna de graça, para ter uma quadra de graça, não. Para ter uma quadra de tênis de graça, não. Essa taxa de conservação é para conservar o meu patrimônio, é para desassorear os lagos, é para pintar todos os ambientes, é para desentupir fossas, consertar canalizações e muitas outras coisas. Muito bem, isso é importante não só para os sócios, em resumo, para os munícipes de um modo geral, para os visitantes, para os turistas e até para as autoridades constituídas municipais e estaduais, porque em várias visitas em que eu já recebi aqui o governador do estado do Rio de Janeiro, ele só diz uma coisa para mim: Dr. Batista, esse clube me dá sorte. Obrigado. E vai dar sorte a você. Com estas imagens, a gente vai terminando mais esta transmissão. Nova TV, nossa força, nossa voz, a lente da verdade. Fique com depoimentos sobre o importante trabalho desempenhado pelo presidente Batista. Presidente, durante esses 3 anos e meio da gestão do Batista, do Dr. Antônio Batista, eu queria falar com o sócio, diretamente com o sócio, porque o clube sofreu uma reformulação completa. Aquele sócio que acompanha a vida do clube está vendo, viu e sentiu a revolução que foi feita aqui dentro desse clube. Era um clube desacreditado, até as bombas da piscina estavam penhoradas, e hoje está um clube aí pulsante, um clube com atividades diárias, com um movimento quase de 200 pessoas por dia e por noite, saneando as despesas, que foi mais importante. O clube, com um débito aí de 3 milhões de reais, conseguiu equacionar essas dívidas. Hoje o clube tem nome na praça, o clube hoje pode fazer compra. Isso tudo é graças à austeridade que foi implementada aqui com o Batista e com sua equipe. Então eu vejo o horizonte que se descortina para o clube. O clube conseguiu uma das coisas mais difíceis, que é o financiamento do IFAM para a reforma daquele casarão nosso lá, está sendo reformado.
E para que esse dinheiro, cerca de R$1 milhão, tenha vindo, R$1 milhão tenha vindo para o clube, é que o clube deu algo em troca. Quer dizer, essa troca que o clube deu para que o IFAM acreditasse, para que o governo acreditasse no Country Club, foi a seriedade com que esse clube está sendo administrado. Agora nós vamos ter uma eleição e eu gostaria de apelar para o bom senso e para a presença do sócio, que é muito importante. Você sócio do Country, você é dono de um patrimônio inestimável. Quanto é que vale essa área aqui? Quanto que vale esse patrimônio? Você é dono do Country. Então participe. Mesmo que não seja para votar na nossa chapa, venha e vote na chapa contrária, mas participe da vida do clube. Dê mais uma presença, porque esse patrimônio aqui vai ficar para os seus filhos, vai ficar para os seus netos. Então compareça, venha às assembleias e participe efetivamente da vida do clube. Eu sou Carlos Alberto da Fonseca Coelho, sou vice-presidente administrativo do Nova Friburgo Country Club. Assumi junto com o Antônio Batista há 3 anos e 9 meses, na expectativa de darmos uma solução para os problemas que estavam afetando direto ao Nova Friburgo Country Club. Infelizmente hoje, passado esse tempo, eu estou consciente, convicto e feliz, porque realmente tiramos o clube de uma situação lastimável, já que não tinha crédito de nada, todo sucateado, a parte esportiva totalmente abandonada. Então, realmente, hoje eu me sinto feliz e estou certo de que o Batista, com o novo estatuto, poderá ser candidato, e eu acho que seria subestimar todos nós do Nova Friburgo Country Club se ele não fosse eleito, já que está fazendo uma administração memorável. Eu acho que o Batista está fazendo uma administração, juntamente com mais 11, 12 abnegados que tem no clube, já que administrar um clube como o Nova Friburgo Country Club não pode ser administrado em 2 horas por dia ou indo lá esporadicamente. A administração do clube, hoje eu estou consciente de que você, para administrar o Nova Friburgo Country Club, você tem que ter dedicação quase que integral, porque são muitos problemas do dia a dia. Então, eu estimo que o Batista tenha força, saúde e compreensão para continuar à frente do Nova Friburgo, pelo menos mais um período, quando ele deixará o clube com todos os seus débitos saneados, já que nós pegamos o clube com um débito de R$3.600.000. Então, eu estou tranquilo e peço que o sócio do Nova Friburgo Country Club, na hora de escolher o seu candidato, faça a escolha que seja melhor para o Nova Friburgo Country Club. Nova Friburgo é uma cidade referência nacional. E quando turistas chegam em Nova Friburgo, chegam em nossas casas, chegam nos hotéis, uma das primeiras coisas que vem à nossa lembrança é mostrar a nossa cidade, apresentar o cartão de visitas, que é o Nova Friburgo Country Club. Provavelmente todos que venham aqui não saem da nossa cidade sem conhecer o Nova Friburgo Country Club. Para nós, realmente, é motivo de muito orgulho ter o Country Club como uma joia rara de Nova Friburgo. E, ao longo dos anos, o Nova Friburgo Country Club tem se caracterizado por ser, obviamente, um clube de associados, né? Mas tem cumprido um papel muito importante, cultural e social para a cidade. Cultural no aspecto de possibilitar que várias iniciativas de eventos culturais, de música, de dança, de teatro, ocorram naquele espaço.
E a gente tem uma satisfação muito grande de poder dizer para vocês que ao longo dos últimos anos, pelo menos dos últimos 3 anos, esse espaço tem sido gerido por uma mão extremamente profissional, que é do presidente atual, o Antônio Batista Filho, mais conhecido como Dr. Batista. O Batista tem conseguido manter o clube com os ideais realmente de um clube extremamente tradicional, um clube austero, mas que tem possibilitado a Nova Friburgo conhecer mais desse clube. Eu acho que a gestão do Batista ao longo desses últimos 3 anos e alguns meses, ela tem se caracterizado por uma gestão extremamente profissional, por uma gestão que nos dá muita satisfação, nos enche de orgulho. O country hoje é muito bem arrumado, muito bem cuidado, muitas atividades funcionando, a sede nova do Nova Friburgo Country Club com um vigor muito grande. Os jardins do country, nós temos em torno de 200 mil metros de área, em torno de mais de 90 mil metros de jardins. O Festival de Inverno acontece lá, parcerias do SESI, com o SESI Cultural, fazendo com que todo mês nós tenhamos 3 espetáculos lá no teatro. Nós temos a Escola de Gastronomia, que foi para lá e hoje é um sucesso, a Escola de Gastronomia. Nós temos também a parte esportiva, hoje com o judô, com o vôlei, com o basquete, vários torneios de campeonato, com o bolão, sendo hoje o bolão o vice-campeão feminino mundial. Então eu acho que o clube está em muito boas mãos. Eu, obviamente, torço para que o Batista possa dar continuidade aos trabalhos que ele vem desenvolvendo lá, porque o Batista tem o que, às vezes, muitos de nós não tem. O Batista tem a disponibilidade, tem a dedicação, um homem que chega no clube às 6 horas da manhã e sai à noite do clube, sábado e domingo ele está lá disponível. Então isso eu acho que é muito bom. Eu acho que não só os sócios do Nova Friburgo haverão de reconhecer o Batista e solicitar ao Batista para que continue, mas também é muito bom para a Nova Friburgo. Então eu parabenizo essa gestão exemplar que o Dr. Antônio Batista tem feito à frente do Nova Friburgo Country Club e torço, por certo, que ele possa dar continuidade aos trabalhos que vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos. Obras realizadas desde 1º de janeiro de 2010. A obra mais importante foi o saneamento financeiro do clube, recebido com uma dívida de aproximadamente R$3.600.000, parcialmente paga, R$600.000, e o restante com o governo federal, consolidada para pagamento em 14 anos a R$24.000 por mês, referente a 16 anos até 2009, sem pagamento do INSS de empresa. Outro saneamento muito importante também consistiu no encerramento com a quitação de quase todas as ações no judiciário, uma delas de mais de 20 anos, com o sindicato, inclusive 8 autos de infração do comissário de menores julgados improcedentes a favor do clube, portanto. 2 ações de entrega de título foram julgadas procedentes, mas a sentença determina que os autores ficam com a dívida que têm com o clube. Em consequência, a sentença foi excelente para os coproprietários que a estão pagando mês a mês. Obras realizadas por parceiros: desassoreamento de todos os lagos, grama nas margens, asfaltamento do estacionamento em frente à secretaria, manilhas para o bypass, 80 ao todo, bica corrida para o bosque atrás das quadras externas, novo estacionamento, boutiques de material esportivo, centro de treinamento de judô, salas de balé e bar do ginásio de Bolão, escola superior de gastronomia, pintura de todo o teto do complexo Walter Soares da Cunha e troca das luminárias para maior economia, placas do circuito de corrida com placas a cada 100 metros e muito mais. Obras de reforma e manutenção pelo clube: reforma da ilha, diversas fossas e galerias desobstruídas, 252 poltronas, piso do andar superior do teatro e camarote, saunas masculina e feminina do parque aquático, máquinas de aquecimento da piscina e tratamento anti-ferrugem do escorrega da piscina, reforma das pontes, replantio do piso do gramado do campo de pelada, pintura das quadras de tênis 2 vezes, pintura das quadras do ginásio multiuso diversas vezes, conserto dos portões de entrada do clube, modificação dos portões do ginásio multiuso de acordo com o Corpo de Bombeiros, com dispositivo antipânico em todas as portas, teatro, salão e ginásio, pintura geral do clube, reforma das 4 pistas de bolão,
atualização do sistema de prevenção e segurança contra incêndio. Outras obras: piso do ginásio de esportes com 800 metros quadrados e tabela informatizada, com controle sem fio. Quiosque na entrada dos Lagos Superiores. 2 vitrines de troféus na entrada do judô. Reconstituição dos 2 chafarizes históricos. Eliminação da infiltração do telhado do chalé com a compra de 4.000 telhas históricas do tempo do Barão na fazenda São Clemente, depois de Cantagalo. Reforma parcial das pistas de squash, banheiros novos dos funcionários, refeitórios empregados e muito mais. Obtenção de recursos públicos, cerca de R$1 milhão, junto ao Ministério da Cultura, para a recuperação do chalé do Barão. Obtenção junto aos órgãos oficiais de todas as certidões negativas que possibilitam o pleito de recursos do governo para a manutenção da propriedade. Revitalização do Complexo Walter Soares da Cunha, com inúmeras atividades esportivas, culturais e sociais, antes paralisadas, tais como vôlei, basquete, bolão, judô, jiu-jitsu, ginástica artística e squash. Contínua alocação dos espaços para festas e outros eventos com a respectiva manutenção.